Então, já estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje e nós daremos continuidade, certo, ao nosso estudo de história para terminarmos a nossa lição de número 3 do livro de história. Mas, professor, não é matemática? Então, como amanhã será aula presencial, certo? É melhor deixar a matemática para a aula presencial, porque aí a explicação fica um pouco melhor com o auxílio do quadro, certo? Então, como história dá para explicar melhor por videoaulas, vamos aproveitar para terminarmos de estudar a nossa lição 3, ok? E para isto, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 286. Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 286. Então, o encontro entre os povos indígenas e europeus. Já vimos, não é mesmo? Já estudamos sobre os povos nativos e os descendentes dos povos nativos hoje. Agora vamos estudar como aconteceu o encontro, certo, dos portugueses com os nativos, ou seja, com os indigenistas que viviam no Brasil na época de 1500. Vamos lá iniciar. Leia junto comigo. No início, os primeiros contatos entre europeus e povos indígenas foram pacíficos, principalmente porque os europeus negociavam com nativos a troca de pau-brasil por objetos como machados, adornos, utensílios de metal e etc. Então, o primeiro contato que os portugueses tiveram com os indigenistas quando eles desceram das caravelas foi um contato pacífico, certo? Não teve guerra, nem captura, nem nada. Até porque os portugueses precisavam negociar, ou seja, precisavam tratar, certo, com os nativos a troca de pau-brasil, por exemplo, qualquer objeto que eles tinham, por exemplo, como machado, até mesmo enfeites para o corpo e utensílios de metal e até mesmo espelhos, certo? Então eles davam espelhos para que os índios trabalhassem, certo? Para conseguir o pau-brasil. Continuando. Os indígenas derrubavam as árvores e as levavam para a praia, armazenando-as em feitorias, construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada. Então, os indigenistas, certo? Já que eles ganhavam presentes e gostavam daqueles presentes, ficavam encantados, porque até então eles não tinham aquela tecnologia, não tinham aqueles bens. Eles não tinham machado, não tinham foice, ou seja, eles não conheciam o metal, não é? Caçavam com arco e flecha, com lanças feitas de pedra, ou então com pontas de madeira, as flechas. Então, eles ficaram encantados com as coisas que os portugueses traziam. Até como eu disse, espelhos, colares, certo? E não precisava nem ser valioso, porque os indigenistas não conheciam o valor, ainda não conheciam o ouro, a prata, essas coisas, ou seja, não tinha a ganância que os portugueses tinham por metais preciosos. Então eles acolhiam aquilo como presente e davam em troca o trabalho. Foi uma coisa injusta? Foi, porque o trabalho era muito pesado para o pagamento bem pequeno, não é? Que os índios ficavam encantados com aquilo que era novo, algo que facilitaria a vida, como machados, essas coisas e enfeites. E então, os portugueses se aproveitaram disso. Continuando. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre os diferentes povos para conseguir fazer alianças com algum deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos Tupinambá, porque esses eram inimigos dos Tupiniquim, que apoiavam os portugueses. Os portugueses, certo, os europeus, além de se aproveitar do trabalho indígena, né, do trabalho do índio, trabalho pesado, pagando pouco, não é, trocando por pouco, certo? Se aproveitavam das rivalidades que existiam entre as aldeias, entre as tribos, certo? Entre os grupos. Então, eles faziam com que alguns grupos apoiassem ele por conta que guerreavam outro. Na região onde hoje é o Rio de Janeiro, a França enviou uma expedição para tentar colonizar e ter uma parte, certo,
nas Américas, onde hoje, né, onde hoje é o estado do Rio de Janeiro. E os indigenistas que lá moravam, certo, eram os tupiniquins. Aliás, eram os tupinambás, certo, que moravam no Rio de Janeiro. Aí então, porque eles chamaram a tribo Tupinambá, certo? O grupo Tupinambá, já que era inimigo do grupo Tupiniquim. E aí eles guerrearam, certo? Para tentar expulsar os franceses. Se aproveitaram disso. Então, conseguiram fazer com que os franceses saiam, já que eles não tinham apoio, certo? Não tinham um exército presente e não tinham apoio dos índios. Então, os portugueses fizeram isto, certo? Também para se aproveitar de toda a situação. Então, aqui nós temos uma gravura, certo? Você pode observar que aqui é a noite e vários índios em fila, não é? Então, vamos ler a legenda da foto para ver o que é. Nessa gravura, o artista observou a prática de escravização de indígenas no Brasil, na época dos portugueses. Então, o nome do quadro é Negociante contando os índios. Esse quadro é do século XIX. Ilustração do livro Viagem pelo Brasil, dos pesquisadores Spix e Martius. Obra disponível na Biblioteca Pública e Universitária de Neuchâtel, na Suíça. Então, aqui nós temos um quadro, certo, de um negociante, ou seja, de um vendedor de índios para o trabalho escravo, certo? Então, eles contavam quantos índios tinham para contabilizar os índios que ele poderia vender, certo? Para ver qual índio era mais forte, qual índio era mais fraco e assim, e fazendo a distribuição entre aspas, não é? Porque eram humanos e isso foi um ato, no mínimo, horroroso, um ato perverso, certo? Que até hoje tem gente que quer escravizar outras pessoas, mas isso deve ser combatido a todo custo, porque isso é uma grande ferida na humanidade, certo? A questão da escravatura foi algo muito errado e a ser condenável para sempre, a ser condenado para sempre, certo? Mas, professor, o senhor não disse no início da aula que o primeiro contato dos portugueses com os índios não foi pacífico? Isto mesmo, o primeiro contato foi pacífico, porque eles precisavam até mesmo do trabalho forçado dos índios. Quando terminavam, os índios voltavam para a aldeia e voltavam, se quisessem, para trabalhar no serviço pesado. Mas agora vamos continuar na página 287. Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para suas fazendas como as de cana-de-açúcar, eles passaram a caçar indígenas para escravizá-los. Então, quando os portugueses já não estavam mais se retirando apenas o pau-brasil, já estavam com um plantio de cana-de-açúcar no Brasil, eles precisavam de trabalhadores escravos para ter o lucro 100%, para não pagar o trabalhador, não ter prejuízo, vamos assim dizer, sempre só ter lucro, lucro, lucro. Então, eles pegaram os índios e escravizaram os índios, assim, prendiam os índios e não tinha o risco do índio voltar para a mata e não voltar no outro dia para o seu trabalho. Então, ali, ele ia ter uma força de trabalho constante, certo? Que, como eu disse para vocês, a escravidão é sempre um ato a ser condenado. Infelizmente, isso aconteceu no Brasil, certo? Tanto como africanos, também como os indigenistas, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida que você ficou, você me liga para retirar a dúvida, certo? E como atividade, você faça essa atividade da página 287 e quando terminar, você me manda uma foto no privado. E, claro, até amanhã, certo? Na nossa aula presencial, mas se eu tiver qualquer notícia, se não for ter aula presencial, mas é certo de ter, a gente avisa antes, ok? Então vamos torcer para termos as aulas presenciais com muita segurança e que os casos de Covid-19 baixem bastante e até zerem na nossa cidade, não é? Então continue tomando cuidado, usando máscara, o álcool em gel e tomando bastante água. Então até amanhã. Tchau!